Era uma noite escura e tempestuosa. O vento uivava como um lamento profundo, enquanto a chuva caía em um dilúvio incessante. Dois jovens destemidos, Pedro e Ana, apaixonados por aventuras que acelerassem seus corações, caminhavam corajosamente pela densa floresta. O caminho tortuoso e as árvores retorcidas que pareciam se fechar atrás deles apenas intensificavam o clima sinistro que permeava a noite. Foi então que, emergindo da escuridão da floresta, eles avistaram uma construção que parecia ter emergido dos pesadelos mais sombrios. Era uma casa abandonada, uma mansão decrépita envolta em lendas sinistras. Os aventureiros, longe de se assustarem, sentiram-se atraídos pela promessa de mistério e perigo que aquela casa sugeria. A casa estava em completa desolação. As tábuas do assoalho rangiam sob seus pés, enquanto o ar pesado estava impregnado com um cheiro de mofo e decomposição. Pedro e Ana, guiados por uma coragem que beirava a insensatez, adentraram os corredores escuros e soturnos da mansão, suas lanternas iluminando o desconhecido. Em uma das salas, eles fizeram uma descoberta que gelou seus sangues. Na parede, uma poesia estava escrita com um líquido escuro e pegajoso, que parecia ser sangue humano. As palavras, sombrias e arrepiantes, desafiavam a razão. Nas sombras da noite, ouço lamentos de todas as almas perdidas em desalento. Sob o manto da morte, há um mar de pranto. E na penumbra, o que sobra é o meu espanto. A escuridão é a máscara do frio abismo, onde criaturas demoníacas asilam-se sem juízo. No tom soturno do vento, há sussurros de mortos que clamam por seus supostos erros. E enquanto meus passos se arrastam pelo chão, minha alma se curva em suplício e caos. Pois nesta terra, a morte é só o começo de um tormento eterno, que é seu preço. E ao meu redor, a penumbra é feita de ira, enquanto o desespero me cobre, sem medida, pois a sombra que me acompanha é maligna, absorvendo minha alma, sem dó, nem piedade. A voz de Pedro tremeu enquanto ele lia as palavras macabras, mas ele continuou. O medo que os envolvia era palpável. Nesse momento, um estrondo ecoou pela casa. Uma porta, que antes estava firmemente trancada, se abriu com violência. Uma figura sombria, alta e esguia, emergiu das sombras do corredor. Seu rosto estava oculto em uma escuridão profunda. Pedro e Ana ficaram paralisados pelo terror. A figura se aproximou lentamente deles, estendendo uma mão retorcida em sua direção. Um murmúrio ininteligível escapou de seus lábios, um som que parecia mais o lamento de uma alma atormentada do que qualquer coisa humana. Ana gritou, sua voz ecoando pelas paredes da casa amaldiçoada. Ela implorou a Pedro que corressem, que escapasse daquela presença ameaçadora. Pedro, recuperando sua coragem, agarrou a mão de Ana e a puxou em direção à saída. No entanto, ao alcançarem a porta, ela estava inexplicavelmente trancada. Eles estavam aprisionados na casa, à mercê do mal que haviam despertado. A figura sombria se aproximou cada vez mais, e Pedro e Ana podiam sentir o frio penetrante que emanava dela. Parecia que a casa em si estava viva, conspirando para mantê-los cativos. A figura finalmente revelou seu rosto, e o que Pedro e Ana viram gelou seu sangue. Era um rosto sem vida, com olhos vazios e uma expressão de tormento eterno. O olhar da figura penetrou suas almas, e eles sabiam que seu destino estava selado. Em meio a um turbilhão de pesadelos e horrores indescritíveis, Pedro e Ana se tornaram vítimas da casa amaldiçoada. Suas vozes se juntaram ao coro das almas perdidas que vagavam eternamente pelos corredores sombrios da mansão. As semanas se transformaram em meses, e os desaparecimentos de Pedro e Ana nunca foram explicados. A casa, agora impregnada de uma aura maligna indelével, permaneceu intocada pelos vivos. A história dos jovens aventureiros desaparecidos se tornou uma lenda urbana, uma advertência para todos os que ousassem desafiar o desconhecido. Nunca mais ninguém se atreveu a entrar naquela casa amaldiçoada. E assim, a mansão continuou a existir como uma testemunha silenciosa de seu próprio passado aterrorizante, escondendo segredos que nunca deveriam ser revelados. Aqueles que se aventuraram em seus corredores sombrios foram perdidos para sempre, suas almas condenadas a vagar eternamente na penumbra da morte.